Meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me começar essa nossa reflexão de hoje com um canto que vai tratar justamente da temática do dia, Unidos pela Força da Oração. Creio que vocês conhecem. Cantemos. Unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Muito bem. A liturgia de hoje, como vocês puderam ver nas leituras, ela vai tratar justamente de uma relação que nós temos com Deus e vai nos investigar, nos perguntar a respeito dessa relação. E nós vamos estar tratando hoje na nossa reflexão acerca de 3 palavras essenciais, a começar a oração em si, em seguida a fé e também hoje nós vamos tratar da temática da missão. E claro, no intermédio dessas 3 palavras, nós vamos ver também a justiça de Deus, que se dá quando Ele, de fato, nos dá a salvação. E nós sabemos que Ele quer nos dar essa salvação sempre. Bom, no Evangelho, nós temos bem organizado em 2 partes, por assim dizer. A primeira parte, ela vai tratar da necessidade de orarmos. É justamente quando Jesus nos sugere a parábola da viúva insistente que faz o juiz injusto atuar em seu favor. E a segunda parte, nós temos a necessidade de manter a fé. E é justamente aí onde Jesus entra explicando a parábola. Deus não está ausente e nem fica insensível diante do sofrimento do seu povo. Por quê? Porque Deus nos ama. Ele tem um projeto de salvação para nós. E para nós alcançarmos esse projeto de salvação, nos aproximarmos de Deus e alcançarmos também o seu amor, responder a esse amor de Deus, um dos caminhos que nós podemos fazer é de fato a oração. Vejam que na primeira leitura nós temos a narração onde acontece a vitória do povo de Israel contra os amalecitas, graças a quê? A oração constante de Moisés, que tem os braços levantados durante toda aquela luta, e eles, com a ajuda de Deus, terminam ganhando. Isso significa que Deus intervém no mundo e Ele confia também na mão humana para resolver os problemas do mundo. E claro, essa relação com Deus, o acesso a essa força de Deus, nós também temos por meio da oração, como a gente viu aí no exemplo. A segunda leitura, Paulo aconselha Timóteo a permanecer firme na fé e firme em Deus, firme na verdade, colocando a palavra de Deus como meio também para fortalecer essa fé e essa oração. Então, ciente de, como disse Jesus, mais do que aquele juiz, Deus nos fará justiça e o fará depressa. Assim, eu convido vocês a refletir acerca dessas questões. A partir da minha realidade atual, do hoje, eu me identifico mais com aquela viúva que tinha confiança em Deus, que tinha confiança que ia resolver o problema dela diante daquele juiz, ou eu me identifico com a pessoa do juiz que é prepotente, que acha que ele é o dono da situação? Como é a minha oração a Deus? Eu confio a Ele minha vida, as minhas necessidades? Peço sua sabedoria para fazer sua santa vontade, ou quero que Deus realize as minhas vontades? Em que situação me custa orar sem desanimar? Lembremos do que nos diz São Vicente. Deus não se nega em nos atender quando rezamos com humildade e confiança. Assim, eu vos convido, não desanimemos nunca. Hoje também a nossa igreja celebra o Dia Mundial das Missões. A igreja é essencialmente missionária. E vale lembrar, ela nasce da missão de Jesus e de seus discípulos, não o contrário. O Papa Francisco tem insistido numa igreja missionária, de portas abertas, uma igreja em saída.
legado deixado por Jesus e aderido por várias pessoas no decorrer da história, tal como foi São Vicente de Paulo, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier. Cada um a seu modo fez a missão de Deus acontecer no mundo. Nesse mês de outubro, estamos vivendo o mês extraordinário missionário, convocado pelo Papa Francisco no ano passado, cujo objetivo é nutrir o ardor da atividade evangelizadora da Igreja adjacente. Aqui, como vocês podem ver, nós temos a logomarca desse mês missionário, que também traz uma mensagem. A cruz missionária, como vocês podem ver, acolhe o mundo, interliga os povos, comunica. Ela é o sinal de fato do cristão. Ela é viva, luminosa, é sinal de vitória e de ressurreição. Depois nós temos também o mundo, o globo, transparente, significando que a nossa evangelização não tem barreiras, é fruto do Espírito e é como o amor de Jesus, sem limites. Nós temos também as duas palavras, batizados e enviados. Do lado da cruz brota o batismo. Para a salvação do mundo, o que somos enviados a anunciar o Evangelho de Jesus, ou seja, é a missão se dando de fato no mundo. As cores que vocês podem ver aí, elas representam, como tradicionalmente o fazemos, para os 5 continentes: o vermelho a América, o verde a África, o branco a Europa, o amarelo a Ásia e o azul a Oceania. E um detalhe que a gente normalmente deixa passar em branco, né? Porque nós sabemos que Jesus nasceu no Oriente Médio, não é verdade? Então isso significa que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nasceu na Ásia. E hoje a Ásia ainda é uma terra de missão, né? Tem muita necessidade de missionários. Então não deixa de ser um convite para nós também, né? Se nós não podemos ir lá, no mínimo, rezar para que a missão ali se dê. Então nós vamos já concluindo a nossa reflexão, matizando que para fazer justiça meio às necessidades dos mais pobres hoje, tal como fez aquele juiz e faz continuamente Deus, nós podemos realizar 3 movimentos. O primeiro, rezar com confiança sem desanimar, já seja uma oração espontânea que brote do nosso coração, ou as orações já pré-formuladas, como é o caso do Rosário. Inclusive nesse mês, né, nós estamos celebrando o mês do Rosário. Depois, alimentar nossa fé por meio do contato com a Palavra de Deus. Nós podemos fazer isso nas leituras da Bíblia na nossa casa, participando das celebrações semanalmente ou diariamente aqui na igreja, ou, claro, se envolvendo, se engajando nos círculos bíblicos, que é uma atividade que nós estamos implantando agora aqui na paróquia. E por último, realizar a missão que todo cristão é chamado a fazer a partir do batismo. Essa missão nós a fazemos dando o nosso testemunho de cristão, dentro da nossa casa mesmo, com os nossos familiares, na nossa comunidade, ou nos envolvendo em um grupo específico da missão, como são os missionários seculares vicentinos, que inclusive aqui nessa paróquia já foi muito pródiga, por assim dizer, né? Muitos missionários já saíram daqui e já se envolveram diretamente nas Santas Missões Populares Vicentinas, que são realizadas pela família Vicentina do Regional Belo Horizonte, e que fazem realmente missão em muitos lugares do país. É uma prática que muitos de nós aqui, como eu disse, já realizamos e que podemos retornar, vale muito a pena. Então, a missão de evangelizar, meu povo, é de todos nós. Eu, você, nós somos sempre uma missão. Nós somos porque somos frutos do amor de Deus. E quem ama, põe-se em movimento, dá-se ao outro e tece relações que geram vida. De modo que eu convido nesse momento que nós voltemos o nosso olhar à imagem de Nossa Senhora e peçamos em oração. Vamos repetir comigo. Maria, nossa Mãe. Maria, nossa Mãe, Tu que desde a Anunciação tu que desde a Anunciação te colocastes em movimento, te colocastes em movimento, envolvendo-te totalmente na missão de Jesus. envolvendo-te totalmente na missão de Jesus. Missão que ao pé da cruz Missão que ao pé da cruz haveria de se tornar também a tua.
haveria de se tornar também a tua. Ajuda-nos a, como tu, Ajuda-nos a, como tu, gerar no mundo, pela fé e pelo Espírito, novos novos filhos e filhas para Deus. filhos e filhas para Deus. Amém.